Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano, e no vídeo desse domingo a gente vai falar da derrota do Atlético Paranaense para o Curitiba em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Curitiba 2, Atlético Paranaense 0, partida que começou às 16 horas deste domingo no estádio Couto Pereira e válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Para essa partida, o técnico Wesley Carvalho escalou o Furacão com Bento no gol, voltando de lesão, Bruno Pérez na lateral direita, Kaká e Thiago Heleno formando dupla de zagueiros, Lucas Esquivel pelo lado esquerdo da defesa, Eric Fernandinho e Alex Santana, mais à frente a gente tinha Agostinho Canóbio, Vitor Roque seria ótimo, mas não. A gente teve William Bigode e também Bruno Zapelli. E, infelizmente, o jogo que acabou sendo muito pautado pela imposição física, e eu digo infelizmente porque o Curitiba entrou assim muito ligado, entrou muito aceso no jogo, fez valer a força e fez valer a diferença física desse estado mental desde o primeiro minuto, um Atlético que fisicamente foi superado muito facilmente no primeiro tempo. Eu não sou adepto daquela teoria de que o jogo é uma soma de duelos individuais, mas quando todos os jogadores, ou praticamente todos os jogadores de um dos dois times se apresenta tão abaixo, como a gente viu hoje lá no Couto Pereira, isso acaba tendo um reflexo muito negativo no desempenho coletivo do time, e foi isso que a gente viu na primeira etapa. No ataque, a gente teve muita dificuldade para criar, isso também muito pautado por um William Bigode, que fora de ritmo de jogo, foi dominado com muita facilidade pelos defensores do Coxa, e de um modo geral, o time inteiro acabou tendo muita dificuldade para jogar, porque o Atlético tinha muita dificuldade para trabalhar a bola entre as linhas do Curitiba, e isso acabou acontecendo porque, mais uma vez, o Coxa povoou a entrada da área, como tem sido o padrão do time do Thiago Kozlowski nas últimas partidas. O Atlético se viu obrigado a trabalhar pelos lados, e pelos lados teve muita dificuldade para criar. Primeiro, porque o William, por si só, não tem aí a estatura e nem a força física necessária para combater os zagueiros adversários fisicamente, mas também pelo fato de que o Atlético, desordenado em campo, não conseguia trabalhar a bola de uma tal maneira a permitir que alguns outros jogadores que poderiam se somar nesse momento de definição, nesse momento dos cruzamentos, chegassem ao campo de ataque. Lógico que eu vou destacar, como destaquei ontem, Eric e Alex Santana, que se o Atlético conseguisse desde trás trabalhar a bola, evoluir no gramado de maneira ordenada, quando chegasse no último terço do campo em condições de fazer um cruzamento, poderia ter no William uma referência, lógico, mas poderia ter nesses jogadores que vêm de trás as principais alternativas, as principais opções para concluir em gol esses cruzamentos que a gente acabou tendo que tentar bastante. Defensivamente não teve muito segredo. O Bruno Pérez acabou sendo mantido como uma espécie de terceiro zagueiro no início do jogo, da mesma maneira que faz o Esquivel em outros momentos, mas hoje o Wesley optou por trazer o Canóbio para o lado direito para trabalhar como essa espécie de ala, fechando aquele lado junto com o Bruno. E o Bruno, que sem ritmo de jogo, acabou sendo superado muito facilmente e de maneira aí bastante consecutiva pelo Marcelino Moreno, camisa 10 do Curitiba, que ditou o ritmo das jogadas e acabou sendo decisivo, inclusive foi eleito aí o melhor jogador em campo. O Atlético sofre o primeiro gol em uma cobrança de falta. Eu vi algumas pessoas criticando o Bento, mas eu tenho a impressão que houve um desvio ali e que quando uma finalização dessa acaba sendo desviada, o goleiro acaba sendo muito prejudicado. Por isso não vou criticar o Bento, não acho que foi o fato dele estar voltando de lesão que influenciou no fato dele defender ou não essa bola, mas e não foi só isso, né? Na sequência a gente teve o Slimani aumentando a vantagem do Curitiba no placar, colocando o 2-0 em uma disputa aérea com o Thiago Heleno. Vi muita gente criticando também o Thiago.
não tirou a razão, tá? Os números demonstram que o Thiago vem perdendo capacidade de vencer duelos aéreos nos últimos anos, mas entendo também que essa falha, ou esse duelo perdido para o Slimani especificamente, pode ter sido mais o resultado de uma sobrecarga do sistema defensivo do Atlético, pelo fato de que o Curitiba, quando chegava sempre com muito perigo, e acabou levando a essa falha do Thiago, que nas últimas partidas, quando o sistema defensivo se comportou bem, não vinha apresentando essa mesma dificuldade que a gente viu hoje. Então o Curitiba vai com um 2-0 muito confortável no placar para o intervalo. O Wesley acaba agindo, a meu ver, corrigindo algumas situações que ele poderia ter ajustado já na equipe inicial. A entrada do Rômulo no lugar do William Bigode dá uma presença física na área importante para o Atlético no segundo tempo. O Rômulo consegue, diferente do William, fazer frente fisicamente aos zagueiros, participa bem de algumas jogadas e é ele o elemento definidor das principais chances que o Atlético cria no segundo tempo, tanto aquela jogada em que ele tira da cartola uma bicicleta ali, que o goleiro do Curitiba, o Gabriel, defende bem, quanto aquela arrancada mais à frente do RH, que o Rômulo acaba chegando um pouquinho tarde para desviar para o gol, acaba desviando para fora, né? Mas o Rômulo realmente acabou oferecendo uma melhora. O Coelho, eu acho que acaba sendo uma correção, mas um pouco menos. O Bruno Pérez, se usado como ala desde o primeiro minuto, talvez não tivesse sofrido tanto na questão defensiva quanto sofreu na primeira etapa. Agora, como esse terceiro zagueiro, ele acabou realmente sendo muito facilmente superado, principalmente pelo Marcelino Moreno, criando muita dificuldade para o sistema defensivo do Atlético. E no segundo tempo, a saída dele para a entrada do Coelho, com o Eric voltando para fechar esse terceiro zagueiro ao lado do Kaká e do Thiago Heleno, acabou sim corrigindo de alguma maneira essa fragilidade da defesa do Atlético para aquele lado, mas eu entendo que não foi a saída ou a mudança de peças especificamente. Foi a forma como o Bruno foi colocado meio que na fogueira no aspecto defensivo do jogo, diante de um jogador que era tão importante para o Curitiba nessa partida. Então, eu acho que o Bruno precisa continuar sendo testado em um contexto diferente desse que a gente viu hoje, porque é o único lateral de ofício do elenco, além do Madison, que está lesionado, e precisa realmente, e o Atlético, além de tudo, precisa ter uma noção se poderá ou não contar com ele daqui até o final do ano, e principalmente visando aí a temporada 2024, onde o Atlético tem que estar na Copa Libertadores e se planejar para brigar por grandes títulos no ano do seu centenário, né? Então, o Bruno precisa ser realmente testado. Talvez a forma como ele foi utilizado hoje tenha prejudicado muito o desempenho dele. De qualquer maneira, as mudanças do intervalo melhoraram o Atlético, pelo menos estancaram a sangria. Um Atlético que teve durante o jogo muita posse de bola, mas com pouquíssima efetividade, foram pouquíssimas as chances de concluir contra o gol do Curitiba. Destaquei aí a bicicleta do Rômulo e aquela bola que foi cruzada pela Arragada, e confesso que não me lembro de nada muito melhor do que isso ao longo da partida. No finalzinho a gente teve ainda as entradas do Arragada no lugar do Zapelli que também melhorou no segundo tempo em comparação a um primeiro tempo onde ele sumiu do jogo, e o Hugo Moura no lugar do Alex Santana, o Alex Santana que não foi mal quando teve a bola, mas teve muito pouco a bola para ser elogiado. Precisaria aparecer mais para o jogo, especialmente no momento de definição. Um jogador que tem muita capacidade de desequilibrar, especialmente chegando à área adversária, finalizando de média e longa distância, mas foi pouquíssimo explorado pelo contexto coletivo do Atlético nesse Atletiba. E aí, gente, deixa eu até ver como é que está o meu roteirinho aqui, para ver se eu não esqueci de nada. Acho que a gente tem que falar da manutenção do sistema com 3 atrás até o último minuto. Em nenhum momento o Atlético abriu mão dessa estrutura em busca de repente, ter mais alternativas à frente, mesmo estando com 2 gols de desvantagem no marcador, mesmo que um resultado melhor pudesse credenciar o Atlético a uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo da temporada nesse momento. Isso é alguma coisa que precisaria ser questionada ao Wesley na entrevista coletiva, o porquê o Atlético não arriscou um pouco mais, principalmente nos últimos 15, 20 minutos, mas realmente assim, lamento que tenha sido dessa maneira. Então, digo aqui, a comissão tem explicações a dar, estou consultando o roteirinho, tá, gente? Porque, mais uma vez, depois de uma semana cheia de trabalho, a gente viu o Atlético ir a campo num contexto coletivo que funcionou muito pouco e muito mal, o Atlético realmente muito espaçado demais para trabalhar com a bola e especialmente espaçado demais para defender de maneira sólida.
Tanto é que o Curitiba dominou como quis, especialmente no primeiro tempo. Então isso é uma coisa que o Wesley vai precisar ter uma explicação muito clara na coletiva para a torcida, porque todo mundo está decepcionado, eu inclusive, tem muita gente irritada, pedindo a saída do técnico, até porque o Atlético desperdiça hoje mais uma oportunidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, perdendo pontos diante de um adversário que era, sim, bastante acessível, né? O Curitiba vinha de uma grande sequência de derrotas, e acaba vencendo o Atlético, que nem sequer esboçou capacidade de reação, embora tecnicamente, em termos de investimento, tenha um elenco bastante superior ao do rival nesse momento. Então, a crise de confiança, a crise de desconfiança entre a torcida e a comissão técnica, especialmente o Wesley Carvalho, está mais do que instaurada. Tem muita gente pedindo a saída imediata dele, mas até onde se sabe, gente, infelizmente o Wesley ele permanece no Atlético até o final da temporada, pelo menos. Então a gente vai ter que torcer para que ele consiga dar algum tipo de retorno até o final do ano, pelo menos o suficiente para colocar o Atlético na próxima Libertadores. E aí sim, quem sabe, para a próxima temporada, se a diretoria colaborar nesse sentido, ir atrás de um técnico mais competente, mais qualificado, mais experiente do que o Wesley, para conseguir, com esse grupo de jogadores que tem sim qualidade, formar um time capaz de brigar por títulos como a torcida espera. E em relação a uma continuidade do Wesley, sei que tem gente que defende, eu confesso que nesse momento não me parece que seja só falta de tempo de trabalho, né, de maturação de trabalho, o que separa o Atlético de um bom desempenho técnico dentro de campo. Para mim, realmente vai ficando mais claro com o passar dos jogos que o time tem algumas deficiências graves e claras que não têm sido corrigidas quando a comissão técnica tem tempo para trabalhar. Isso tem sido a tônica das últimas semanas. E acho que uma mudança seria, sim, necessária. Não acredito que vai acontecer agora. Deve acontecer, se acontecer, somente para 2024. E vocês, gente, o que vocês acharam do jogo de hoje? O que vocês entendem que deveria acontecer daqui para frente, em termos táticos, né, de escolha de jogadores, em termos de formação, em termos de mudança de comissão técnica? Acho que a grande maioria, nesse momento, já é favorável a uma mudança, né? Uma saída do Wesley Carvalho, que ele volte a ser auxiliar, vai trabalhar nas categorias de base. Mas quero ouvir de cada um de vocês. Como vocês sabem, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários na medida que o tempo me permitir. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.